comentando a lição de terça-feira, 10 de setembro de 2024. Getsemane. Muitas pessoas falam que a tristeza pertence ao diabo e que as pessoas boas ou os filhos de Deus não podem passar por momentos de agonia, de tristeza. No entanto, essa ideia não é verdadeira, porque em Marcos 14, 32 a 42, o escritor mostra Jesus agonizando de tristeza por motivos reais, fora do seu controle, tanto que ele chega a pedir a ajuda de Deus em oração. Getsemane era um jardim que ficava no sopé, na parte inferior do Monte das Oliveiras, e significa prensa de azeite, ou local de esmagamento para conseguir o suco da fruta. Era nesse espaço que as azeitonas eram esmagadas, e foi ali que a alma de Jesus foi esmagada, e ele se rendeu em oração ao Pai. Jesus exibiu ali uma tristeza sem igual. Ele já enfrentara diversas tristezas na sua vida, e não foi só no Getsemane. Cristo ficou triste e chorou por causa da morte de Lázaro. Jesus ficou triste olhando para a impenitente cidade de Jerusalém, que era rebelde e assassinava os profetas. Também ficou triste com a escolha de Judas em traí-lo. Mas a tristeza de Jesus nesse momento, no jardim do Getsemane, foi diferente. Era tão intensa que fazia-lhe suar sangue. Por isso levou consigo seus melhores amigos para que o ajudassem em oração. E, infelizmente, eles não entenderam sua agonia e dormiram. Leia Marcos capítulo 14, versículos 32 ao 42. De que maneira Jesus orou no Getsemane e como essa oração foi respondida. Jesus pediu a Deus que, se possível, o livrasse daquela situação, que passasse dele o cálice. Mas Deus disse não, porque a salvação da humanidade dependia do sacrifício de Jesus na cruz. A forma como Jesus entrou no jardim do Getsemane com seus discípulos dava a impressão que ele iria para uma batalha espiritual. Primeiro, deixou 8 discípulos numa certa distância e chamou Pedro, Tiago e João para irem com ele mais adiante. Chegando a certa distância, deixou também os 3 discípulos, lhes dizendo que sua alma estava triste até a morte e recomendando que eles orassem por ele. Assim, ao se distanciar e ficar sozinho orando, mostrava simbolicamente a solidão e o sofrimento que enfrentaria para salvar a humanidade. Jesus era muito submisso ao Pai e orou pedindo uma outra forma de salvar a raça caída se houvesse essa alternativa, mas se rendeu às evidências da vontade divina. Numa noite, um pastor, no fim de um culto, perguntou a um cavalheiro por que não era crente. Ele respondeu: "O motivo é porque sou um incrédulo." "Você não crê em Deus?" perguntou o pastor. "Ah, isso sim, jamais deixei de crer em Deus." "Bem, se você crer em Deus, não quer agora mesmo tomar uma decisão de obedecer à vontade de Deus e ir até onde Ele o levar?" "Tentarei fazê-lo tanto quanto posso." "Não é isso que lhe perguntei", disse o pastor. "Eu quero saber se você está mesmo disposto a fazer a vontade de Deus, qualquer ela seja." "Eu nunca tomei tal decisão, pastor." "Mas você quer tomá-la agora?" "Quero." "Muito bem. Esse é um caminho que pode levar você até a verdade. Você quer entrar nesse caminho? Quer rogar a Deus que lhe mostre se Jesus é o seu Salvador e como deve obedecê-lo?" "Vou fazê-lo, pastor." Os dois se separaram depois do homem assumir esse compromisso. Não muito tempo depois disto, ele veio a um culto, mas já com uma expressão muito diferente estampada no rosto. Ele tinha feito exatamente o que prometera, e suas dúvidas desapareceram como se nunca tivessem existido. Fazer a vontade divina nos coloca no caminho da obediência, e foi isso que aconteceu com Jesus a vida toda. Não foi algo nascido no jardim do Getsemane, foi a prática de toda uma vida. Que Deus nos abençoe.